Boa noite, pessoal. Tô só fixando aqui a tema da nossa live de hoje. Dificuldade aqui de. Boa noite, gente. Eu tô só fixando nossa temática de hoje. Um momentinho. Eu tô com uma dificuldade só de fixar a temática da nossa live, mas hoje a gente vai. Boa noite, né? Desculpa. Eu sou a Luana, sou do Mundo Gecos e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre artesanato, né? A temática de hoje é sobre empreendedorismo feminino, sustentabilidade e regionalidade. Com a Terapias Flor da Mata, né? A nossa convidada é a Aline e eu vou adicionar ela aqui na nossa live. Vou ficar tentando aqui fixar a nossa temática. Adicionando ela aqui, pessoal. Oi, Hello, Aline, bem? Boa noite. boa noite. Como acho que todo mundo tá ouvindo a gente bem, pessoal? Eu e a Aline, o áudio? Acho que sim, né? A Aline, primeiramente, é uma satisfação recebê-la conosco, né? A Aline, ela trabalha, é nossa fornecedora da Coisa da Floresta, é uma das empresas que fazem parte do Grupo Reis, né? Do mesmo grupo que a Gecos faz parte. E eu queria saber um pouco mais sobre você, Aline. Quem é a Aline, né? Se apresenta. Então, boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu sou um dos rostos por trás da Terapias Flor da Mata, né? Foi uma ideia minha e fui me juntando com outras pessoas e aí responder quem sou eu é uma pergunta bem complexa, né? Na minha formação, eu reúno várias coisas. Estou me formando em jornalismo, sou artesã, sou terapeuta, doula, fotógrafa, blá, 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 várias coisas, né? E a ideia da Terapias Flor da Mata foi juntar justamente essa gama de possibilidades que eu reúno sendo eu mesma, né? Que legal. Várias Alines, né? Várias Sim. pessoas, várias faces. Que legal. Aline, como nasceu a terapia Flor da Mata, né? E qual o conceito do trabalho de vocês? Então, eu desde sempre fiz muitas coisas, né? E a Terapias Flor da Mata começou quando eu entrei nesse mundo de autoconhecimento, de terapias, em que eu me vi como cliente, né? Precisando de um auxílio. E nesse auxílio eu acabei desenvolvendo várias habilidades e várias, né? Fui vendo nichos e possibilidades de eu ajudar também nessa temática. E nesse caminho eu encontrei também a religião com a qual eu me reconheço, né, que é o tambor de Mina, que é uma religião tipicamente maranhense. Ela só existe no Grão-Pará, aqui como se chama, né, antigamente. E na nossa religião a gente utiliza esse termo porque é um termo que também delimita a abrangência da nossa religião. E a gente via
eu e outras pessoas que somos mais novos, né, na religião, que é uma religião assim que todo mundo se esconde, que você dificilmente fala, todo mundo sabe onde tem uma bezedeira, aonde tem uma moça curandeira, mas ela sempre está escondida, ela sempre está escondendo a própria religião com medo do preconceito, isso aí já é outra temática, mas a gente via a falta que tinha de pessoas que oferecessem esse serviço de uma forma aberta, de uma forma assim, né? Mostrando a cara mesmo e dizendo eu sou, eu faço e eu tô aqui para lhe ajudar. E então eu me formei reikiana, e aí quando eu fiz a formação do Reiki nível 2, eu recebi o nome da empresa no meio da formação. E aí eu perguntei se era só para mim, e aí foi dito que não. E aí eu fiquei, ok. E aí nesse processo eu acabei reunindo várias pessoas já entraram, várias pessoas já saíram. Mas ela veio muito dessa necessidade de ter um espaço em que você pudesse oferecer produtos, terapias e reunir, sabe? E ter uma equipe. O objetivo maior do Terapias Flor da Mata, que ainda não tem essa função toda, né? Mas a gente fez nesse intuito, é reunir várias mulheres que são terapeutas ou que são artesãs ou que trabalham com alguma coisa nesse sentido terapêutico e formarmos uma equipe. Porque às vezes a gente começa fazendo terapia, sei lá, começa precisando de um reiki e aí você vai, sei lá, no Renascença. Aí a pessoa que faz a aurícula tá lá no Jardim São Cristóvão. E você não tem aquela ligação de uma equipe, sabe? O trabalho ele fica meio que picotado e tu que lute para reunir as informações dentro da tua cabeça. E aí a nossa ideia, como eu me vi cercada de mulheres, antes de qualquer coisa, eu sou doula pela tradição, e isso já é muito mais complexo do que ser doula na humanização, né? Então eu estava reunida de várias mulheres e sempre a gente trocava, sempre uma indicava a outra. Não, eu conheço uma pessoa que faz aurícula, eu conheço uma farmacêutica, eu conheço uma aromaterapeuta. Então a gente teve essa ideia. A Terapias Flor da Mata se concretizou mesmo com a história da religião. Porque eu me juntei com uma amiga e falei, cara, tem muita gente precisando de um banho de descarrego, vamos fazer um banho de descarrego e oferecer pra galera. Porque era muito difícil e é muito complexo você comprar nas lojas em que esse produto é oferecido. Porque chegou a informação pra gente que isso tudo chegava junto no mesmo balde e eles só mudavam o rótulo. E para quem conhece, por mais que fosse qualquer produto, por mais que fosse refrigerante, isso pra gente é muito complexo. É tipo, meu Deus, eu não sei o que eu tô passando no meu corpo. E no caso, se fosse o refrigerante, eu não sei o que eu tô tomando exatamente. Exatamente. E aí, como é uma religião tipicamente maranhense, é uma coisa que está se perdendo muito. E aí a avó dessa minha amiga, ela tem 50 anos como mãe de santo, né? Ela tem mais de 50 anos na religião. Então ela tinha muita receita. E a gente perguntou pra ela, na cara de pau, porque eu sou cara de pau mesmo. Perguntei, tipo, não tem banhos que sejam mais gerais, que a gente possa fornecer pra galera, porque a galera tá pedindo. Antes de qualquer coisa, a Terapia Flor da Mata é um espaço de acolhimento. Então, muita gente, antes de comprar, vem conversar comigo sobre esses assuntos, sobre terapia, sobre parto, sobre religião, sobre espiritualidade, que são coisas diferentes, né, mas interligadas. E aí a gente ficou nessa e ela falou, não, tem. E aí passou as receitas pra gente. E agora no São João, se existisse São João, né, a festa agora, mas assim, a data ainda está aí, a gente completa um ano. Exatamente, que eu te falar, a data ela continua, né? Como nós comemoramos, que a gente não sabe a esse momento vai ser da mesma forma, mas nada impede que a gente não pode comemorar do mesmo jeito. Exatamente. Então agora no São João a gente completa um ano nessa possibilidade de ir pra rua mesmo oferecer os serviços. A gente pediu muita permissão, a minha amiga ficou, tu é louca, a gente não vai vender nada. A galera não quer saber de macumba no meio do arraial. Eu falei, não, mas a gente vai. E eu fui, passei 10 dias no arraial direto, assim. O último dia já não tinha voz, já não tinha nada, tava ardendo em febre, mas fui. E
com esse primeiro momento é que as coisas foram fluindo mesmo. Mais terapeutas foram chegando, então elas não fazem parte da terapia, elas não assinam. Eu sou terapeuta da Terapias Flor da Mata, porque a gente não é um espaço físico ainda, mas ela está interligada na nossa rede, né? Que é uma rede completamente feminina. Todas as pessoas que estão interligadas comigo, assim, que eu indico, geralmente são mulheres. Mulheres. E engraçado na tua fala em relação à avó da tua amiga, né? Como essa tradição oral ela se fez, né? Então ela tinha essa escrita, mas eu tenho certeza que ela deve ter falado muita coisa para vocês que não estava ali escrito, né? Sim, e assim, isso é muito legal porque nesse percurso foi que eu identifiquei que na minha casa também tinha uma curandeira, que foi negado a passagem da tradição por extremamente preconceito. A família começou a virar evangélica e aí começou a bloquear os trabalhos dela. E ela também passou por várias doenças físicas que impediram ela de manter a tradição, né? Então eu tenho 26, ela morreu quando eu tinha 15 anos, e eu passei 15 anos sem ver a minha avó exercendo a espiritualidade dela dessa maneira, né? Como benzedeira, eu via ela atendendo as pessoas com cartas, mas pra mim era só isso, no máximo ela benzia alguém. Eu não tinha noção do que significava isso. Então só quando eu comecei a entrar, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a... Eu precisei, antes de qualquer coisa, eu precisei muito, eu passei por um tratamento de quase um ano. E quando eu comecei a entrar nesse assunto, foi que eu comecei a entender o que era, né? Então, assim, nós duas temos voz muito fortes. Eu sou muito grata a todas as pessoas que apareceram na minha vida depois para falar da minha avó e como ela era na religião. Eu tenho um irmão de santo, assim, que é um irmão pra vida, que a avó dele era amiga da minha, assim. E eu fiquei tipo, como assim que a sua avó é amiga da minha, saca? Então, é um resgate da nossa tradição como maranhense, como família, e assim, tudo estando interligado, né? E ela passou essas receitas sem botar muita fé. Ela achou que a gente não ia botar pra frente, que a gente não ia conseguir. E a gente teve todo um cuidado de pegar essas receitas, pegar os ingredientes. E isso é muito massa, porque quando eu faço fica uma coisa, quando ela faz fica outra. Então o que a gente resolveu? Nós duas fazemos juntas. Ela cuida de uma parte e eu cuido da outra. A gente junta tudo, a gente faz no mesmo dia, no mesmo espaço, todo mundo unido, né? O primeiro dia que eu fiz os banhos foi legal, porque tava meus sobrinhos, tava ela, tava o meu companheiro na época, tava minha mãe, tava todo mundo assim reunido na cozinha, cada um fazendo uma parada e eu achando assim aquela coisa linda, né? Então, depois que a gente fez, a gente viu os banhos completamente diferentes do da avó da minha amiga, que ela faz até hoje, né? E aí eu falei, gente, a gente fez alguma coisa errada. E aí levamos pra ela e ela, não, tá tudo certo, é porque na cabeça de vocês é outra coisa. Então tem muita gente que às vezes pede a receita pra mim e eu assim, se eu pudesse passar, nunca vai ficar igual, né? Um banho na mão de uma pessoa é uma coisa, na mão de outra é completamente diferente. E isso foi só o começo, né? Acabou que eu me juntei com uma das pessoas que mais está junto comigo à frente da Terapias Flor da Mata, que é a Karine, da Alecrim Botica, que a gente se uniu para poder ir para as feiras. Era mais assim nesse intuito de tipo, eu não preciso ir para a feira sozinha, eu preciso de alguém para conversar. Sim. E aí, desde essa feira no Arraial, ela tava comigo e a gente se juntou. E aí é engraçado porque ela é evangélica, né? E eu sou da mina. E a gente convive super bem. As pessoas acham isso assim um absurdo, mas a gente convive super bem porque a gente entende a função de cada coisa. Ela trabalha com os cosméticos, mas na linha da aromaterapia. E eu entendo de aromaterapia um pouco. E aí eu já tenho esses produtos que puxam mais para proteção, mais para espiritualidade, mais nesse outro desenvolvimento e também na sustentabilidade, né? Então a gente se une na sustentabilidade num processo terapêutico, porque muita gente tem a visão equivocada de que as religiões de matriz africana é simplesmente chegar e fazer uma entrega no meio da rua. Quando fala de religião de matriz africana, já pensa em macumba, que amarrou o marido, que fez isso, que fez aquilo. Não é assim, gente. Se funcionasse, eu não estaria solteira. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente, na religião, a gente entende isso como um cuidado. É um cuidado do corpo que começa pelo espiritual, né? Nada chega no físico sem passar pelo espiritual antes. Então a gente olha para esse intuito mesmo de olhar
de um olhar holístico para o ser humano, né? Que é o todo. Então, nada mais do que terapias o nome, né? Teve uma das nossas seguidoras aqui, a Aline, que é a Mônica, ela é de Belém. Ela trabalha conosco como guia. Ela falou assim, no Ver o Peso, que é em Belém, você acha os banhos aqui em Belém interiores, as pessoas usam bastante. Minha cunhada, que é mãe de santo, sempre faz para a família final de ano, ou quando estamos muito precisadas, né? Então, como também no começo da live tu falou de Grão-Pará, a gente também tem uma relação muito forte com o Pará também, né? Então, e aí é legal isso, porque as pessoas falam muito da nossa ligação com Belém, mas os banhos são completamente diferentes. Tipo, é outra lógica. E é muito engraçado isso, porque antes eu ficava com raiva, né? Eu sou ariana, então eu ficava puta, mas hoje eu já entendo o que as pessoas diziam, hoje eu já recebo de uma forma melhor. Mas a gente tem um banho chamado banho da cigana, que todo mundo dizia e falava assim, ah, mas isso aqui é feito com pripioca, lá em Belém é o que mais tem, não sei o que. Gente, eu nunca nem vi pripioca, eu não sei nem que planta é essa, sabe? E o mais legal disso, e por isso que eu falo que é um resgate da regionalidade também, porque nós usamos ervas maranhenses. Essas ervas, elas só existem aqui. Talvez elas existem em outros lugares, com outras funções, com outros nomes. Mas assim, eu converso com uma moça que é da Bahia e a gente tem uma dificuldade enorme de passar uma receita uma para outra. Porque as ervas são completamente diferentes. Às vezes ela diz assim, consegue para-raio. Aí eu falei, tá, para-raio que eu conheço é essa. Mostrei pra ela nunca quis ser para-raio. Isso aí eu não sei nem que nome é. Então, é bem diferente a história, mas todas têm esse cuidado, esse olhar do cuidado pro corpo áurico, né? E aí, é muito legal porque, assim, as terapeutas também têm as suas religiões, totalmente diferente. E todas nós convivemos maravilhosamente, nunca rolou pau, como chama. E é muito legal é muito legal a troca mesmo. Mesmo. Às vezes as pessoas chegam assim, eu tô numa feira, a pessoa chega assim no meu ouvidinho assim, então, mas eu acho que eu tô precisando de um banho mesmo, não é isso aqui. Já que a gente está falando agora também de pessoas de contato, né? Como surgem essas parcerias, né? Que tu trabalhas, tanto de pessoas para te falar de ervas, né? Digamos assim. Uhum. Qual é o processo dessa seleção desse produto? Ou, perdão, dessa... Então, é o seguinte, muita coisa, a gente é uma empresa nova, né? A gente vai fazer 1 ano ainda. Dependendo do ponto de vista, a gente já fez. Mas a primeira feira mesmo foi no São João. E muita coisa foi chegando. Essa minha amiga Karine, eu realmente precisava de alguém para dividir comigo. E não tinha interesse de fazer os produtos que ela oferecia, que é essa parte de saboaria, essa parte de cosmética. Então eu falei, cara, não tem por que eu achar que essa pessoa é uma concorrência. Eu preciso de ajuda aqui para dividir essa taxa, porque a taxa era muito alta e eu não ia conseguir bancar sozinha. Eu estava começando, era a minha primeira feira, eu já tinha comprado meu dinheiro todo em erva, literalmente, sabe? Então, muita coisa foi chegando mesmo. Algumas pessoas foram pedindo e aí a gente foi buscando esses contatos. Então, as pessoas começaram a pedir o desodorante, eu sempre fiz, né? O desodorante spray, eu já comecei com ele, os banhos também. Mas as pessoas começaram a procurar os difusores, que eu sempre usei difusor pessoal. As pessoas procuravam muito proteção. Não tem nada que me proteja, que eu possa botar na bolsa. Então, a gente foi buscando assim. E essas pessoas, para matéria-prima, essas indicações, também foram chegando dessa forma. Eu conheço alguém que vende erva. Eu conheço alguém que faz isso. Eu conheço alguém que faz aquilo. Seria legal você conversar com ela. E aí foram tirando, eu acho assim, de todos os fornecedores só tem um que é um homem, que é o da erva. E é muito engraçado isso, né? Porque geralmente quem tem esse olhar de cuidado em casa são mais as mulheres, né? Mas aí você vai no Mercado Central, vai comprar erva para banho, é só homem que vende.
É muito engraçado. E ele, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, quando eu comecei a passar a listinha, ele falou, vai fazer banho, né? Isso aqui é pra banho. E eu, então... Porque, infelizmente, a gente sofre muito preconceito, né? Eu já passei por muito preconceito em feira, já rolou um episódio assim que a pessoa saiu gritando e me dizendo várias coisas, assim, tipo, tá repreendido em nome de Jesus. E eu tipo, tentando entender aonde que eu tinha ofendido o ser humano, né? Tipo, eu só estou aqui oferecendo meu produto, você não é obrigada a vir olhar. E aí ela começou a fazer um escândalo, saiu gritando no corredor várias coisas e foi legal demais, foi uma das melhores vendas que eu fiz, porque todo mundo que saiu das salas, era um espaço fechado, né? E todo mundo quis ver o que é que estava acontecendo, que alguém estava gritando no meio do local. E aí eu falei, não, ela olhou aqui os meus produtos e ficou horrorizada. E todo mundo, mulher, mas o que é que tu tá vendendo? E assim, eu vendi, foi o dia que eu mais vendi banho. Banho da cigana, nossa, eu vendi demais, assim. E eu até hoje sou muito grata a essa mulher por ela ter gritado, assim, em todos os corredores. Foi uma oportunidade, né? Infelizmente, tem essa questão do preconceito. Eu acho, não é meu poder de falar isso, mas eu acredito que tem um preconceito também de gênero, né? Na parte de sempre Sim, mulher, né? Muitas sim. vezes tem isso. E além disso, ter uma religiosidade, uma forma de ver totalmente diferente de muitas pessoas, né? Então, Sim. E assim, é muita ignorância, né? Porque o nosso princípio também é de que Deus está acima de tudo e de todos. Eu não falei um ai, assim, diferente. Ela só me perguntou. Foi assim, ela me perguntou, pra que serve isso? Eu disse, isso é um banho de limpeza. Ela foi logo no de limpeza, assim. E aí eu falei, é um banho de limpeza. Ela, quem me limpa é Deus. E aí saiu gritando assim, eu fiquei tipo, moça, calma, tá tudo bem. E uma das coisas que eu mais me surpreendi com esse episódio, e eu gosto de falar dele, que as pessoas me elogiaram muito bem por eu ter recebido essa carga, que foi esses gritos. Ela saiu gritando mesmo, ela não saiu falando, ela saiu gritando. Como se eu tivesse ofendido ela demais. E as pessoas viram que eu só fiquei parada, dizendo, calma, moça, tá tudo bem, você não é obrigada nem a estar aqui. E aí as pessoas viram, nossa, mas você recebeu ela super bem, ela é uma pessoa super problemática, ninguém consegue conversar com ela e tal. E eu tipo, gente, calma, tá tudo bem, eu não estou ofendida, eu já sofri. Todos os banhos, Aline. Tô aqui, eu tava super tranquila, porque eu entendo também que faz parte. Quando você se coloca à frente de um negócio como esse, você tá passível de receber elogios e também de receber esculhambações, porque eu sou de uma religião de matriz africana, sendo branca. Então isso ainda ameniza um pouco o preconceito. Se eu fosse negra, como já aconteceu de uma pessoa negra estar ao meu lado vendendo, a parada é outra, o preconceito é muito mais forte. Então assim, eu entendo toda vez que eu saio que eu tô passível a sofrer preconceito, sim. E não é à toa que eu tenho outros produtos para oferecer. Porque também eu entendo que ninguém é obrigado a fazer parte da minha religião e de buscar esse cuidado através de produtos que vêm da minha religião. Então eu sei que existem outras coisas que podem funcionar para o mesmo problema. Entende? Eu entendo assim, eu visualizo do meu mundinho, eu visualizo uma questão e tem várias formas de resolver ela, né? E aí isso que é o massa, isso que é uma das coisas que a galera mais me elogia, porque eu tento reunir e é muito, muito disso. As pessoas falam, eu queria a escova dental de bambu. E aí eu usava, e eu sei que aqui no Maranhão ela mofa demais. E eu falei, não, tem que ter outra opção de escova que seja biodegradável, que não mofe, assim, que seja que seja acessível, assim, mas ela seja funcional também, porque não adianta eu comprar um produto que seja biodegradável e que estraga na segunda semana, sabe? Economicamente isso não é viável, isso também não é sustentável. E aí uma pessoa chegou e mandou um print assim, olha, tem essa escova bem aqui, acho que é a tua cara. Assim, desse jeito. E aí hoje eu disponibilizo ela. Então,
Tem produtos que eu produzo, tem produtos que a Karine produz, mas tem muita coisa que vem que eu tenho que importar mesmo, porque é demanda. Infelizmente, eu não tenho. Essas coisas não são oferecidas aqui, né? Elas são difíceis de serem encontradas. Infelizmente, aqui em São Luís, você encontrar produtos é muito difícil, né? As coisas chegam muito caras, chegam numa qualidade mais baixa, e aí é super complexo. Então, tem coisas que realmente eu revendo para poder suprir essa carência mesmo de mercado. Mercado. Entendi. Aí a gente estava falando em relação aos produtos, né? Aí eu queria que falasse pra gente um pouquinho da questão do segmento dos produtos e que a terapia Flor da Mata trabalha. Vou só beber uma água. Fica à vontade. Então, Só te cortando rapidinho, Aline, teve uma das seguidoras, que é a Maíra, que falou que é importante estar rompendo, né, preconceitos e não recuar nem desistir, e poder falar abertamente sobre isso, né? sim, eu visto essa camisa mesmo, porque a minha geração, essas pessoas de 20 e tantos anos agora que estão chegando na religião, nós estamos tendo a possibilidade de mostrar os nossos rostos, né? De não ter um quartinho escondido no canto da casa que com medo da polícia bater. Então, assim, a minha avó provavelmente tinha essa questão, a avó da minha amiga tem essa questão, as nossas mães e tias e várias outras coisas também têm, mas nós temos a possibilidade, né? Essa avó da minha amiga, até hoje ela pergunta, assim, ela fica impressionada como a gente realmente sai, sei lá, vai pro tambor e sai do tambor e vai lanchar, vestida de terreiro mesmo, sabe? Cabeça amarrada, com a roupa branca, e a galera fica olhando e a gente, tipo, não liga, sabe? Então, a gente veste essa camisa mesmo porque também é uma possibilidade dos que vierem depois já estarem mais... O caminho já está mais aberto, sabe? Vamos cortar mato enquanto tiver que cortar mato e daqui a pouco vamos deixar os frutos bons para os outros. E é assim, nos segmentos, a gente tem os banhos. E aí, pensando na sustentabilidade também, a embalagem, ela é reutilizável. Gente, eu sou filha de duas mães. Eu tenho uma mãe confeiteira e uma mãe artista. Então, assim, a minha mãe faz bolo com leite de coco e sobra a garrafa. Bom, inclusive, muito bom. O meu ex-companheiro bebia muito vinho, então sobrava rolha. E aí ele cortava a rolha e botava aqui pra mim. Inclusive, precisa de fornecedora de rolha agora. Tem esse aqui também, que a embalagem é reutilizada. Aquele banho, o primeiro, tem como falar só um pouquinho do que tem pro pessoal? Esse aqui é um banho de limpeza, né? O Zeca Pimenteira, ele é um banho para inveja, por isso o nome. E aí, algumas das ervas que tem é arruda, alho e as outras eu já não lembro. É só segredo. É porque assim, na mina tem uma diferença de candomblé, por exemplo. No candomblé, se você entra no Google e pesquisa livros, você tem acesso a todos os preceitos, a todas as receitas, a receita de um ebó. Eu quero fazer uma entrega, ou eu quero agradar o Oxum. Você encontra quase tudo no Google. Na mina, não. Dependendo da casa onde você esteja, a coisa funciona de um jeito, e se você for para outra casa, você vai ver que funciona de uma outra forma. Então, o mesmo banho, ele pode levar até as mesmas ervas, mas dependendo da onde você tá, ele vai ser feito de uma forma que vai modificar completamente. Se eu pegar uma erva que é cozida e eu botar e fazer uma tintura, que é imersão em álcool, ele já vai ter um outro cheiro, ele já vai ser outro banho. Então, tem muito disso. E aí, assim, eu não tenho também como dizer quais são todas as ervas, porque eu cuido da parte alcoólica, né? Eu trabalho com as ervas na infusão. Eu faço as tinturas para colocar nos banhos. E a minha amiga faz a parte cozida. Então, quando ela tá tomando de conta, eu tenho acesso, porque eu estou no mesmo espaço que ela, mas é ela, sabe? Então, mesmo que eu quisesse, assim, eu não lembro tudo, eu lembro a minha parte. Tá bom. E aí, seguindo também essa questão do reuso, eu tenho esse aqui, que é o banho da cigana, que eu até deixei com rótulo. Maíra, esse é o seu.
a gente reutiliza a embalagem do próprio perfume que a gente utiliza dentro, porque a gente precisa da parte de álcool para manter, para preservar, né? Então, a maioria dos produtos que eu faço, a parte alcoólica ela é feita com cachaça mesmo. Mas ela também leva um pouco de alfazema, porque a alfazema é a base de tudo nessa vida. Na nossa religião, principalmente, qualquer coisa, a gente está atacando a alfazema. Aí aqui eu já tenho outros produtos que são na embalagem plástica, né? Que aqui é o desodorante, aqui é o incenso líquido e esse aqui são as ervas cristalinas. E todos os três são feitos na mesma embalagem, mas como é que a gente procede já que ela é plástica? A gente diz que você traz a embalagem de volta e você tem um desconto, né? Você leva só o líquido. Então, a embalagem você compra uma vez e a gente só troca o líquido, né? O desodorante, foi um dos primeiros produtos que eu fiz, ele não tem alumínio. Ele é completamente artesanal. Porque muitas alergias, eu sou uma pessoa que tem várias alergias e eu uso ele há, 5 anos, 6 anos, já perdi as contas. O incenso líquido foi de um comentário que uma amiga terapeuta falou: eu não posso nem acender um incenso aqui nesse espaço porque tem ar-condicionado, senão ela alugava um espaço, né, e tem aqueles sensores de fumaça. E se ela tentasse acender o incenso, ia pensar que tava tacando fogo. E aí eu falei, sim. E aí eu falei, não, tem que ter algum jeito de ter o incenso sem a fumaça, né? Então isso aqui não é só um aromatizador de ambientes, ele tem a propriedade terapêutica também. E as ervas cristalinas, eu trabalho com a parte das tinturas, né, das ervas, e também com elixir de cristais, porque eu também tenho a formação de cristaloterapeuta, né? Como eu falei, formações complexas. E também tenho esses aqui que são embalagens reutilizadas, né? A rolinha também, esses frasquinhos a gente compra lá no Mercado Central. Esses frasquinhos aqui é disputado no tapa. Também tenho desses daqui, que são proteções para bolsa, para gaveta, que esse aqui é minha mãe que faz, ela que energiza, ela é reikiana nível 3. E aí, isso aqui é a vacina da minha sobrinha, o frasco. Ela faz um tratamento para crescimento e aí a cada 3 dias tem um frasquinho desse. Então, juntou, é muito isso, né? Junta o que tem na mão com a necessidade das pessoas. As pessoas sempre pediram sachês de proteção e coisas para ter na bolsa, porque tem alguém que tem um olho gordo que tem no trabalho e assim. Aí, da minha amiga Karine, eu peguei alguns aqui de cosméticos natural. Ela tem essa parte sólida, que é o sucesso. Essa aqui é a parte de dente sólida. Infelizmente, da parte sólida eu só vou ter esse aqui pra mostrar, porque os outros já foram disputados no tapa também. Tem um perfume botânico, que ele é feito com óleos essenciais e com uma parte de tintura também. Esse aqui é bem bom. E também os cosméticos personalizados, que são feitos com matéria-prima geralmente maranhense, né? A gente não pode garantir que sejam tudo, porque, por exemplo, tem os óleos essenciais não são destilados aqui, né? Então, tem essa coisa, mas a maioria dos produtos que ela faz é feita com o óleo do babaçu. Legal. Então, tem disso, né? E aí, assim, a maior parte dos produtos dela podem ser personalizados. Por exemplo, esse sabonete íntimo aqui, ele leva óleo de copaíba e eu sou alérgica. Então, quando ela faz pra mim, ela modifica a receita, né? Por causa disso. Essa aqui é a escova. Aí eu já entro na parte das revendas, né? Essa aqui é uma escova feita de bioplástico, é o plástico da mamona e da cana-de-açúcar. A parte, ou a cerda é de açúcar, ou é uma parte aqui. Eu já não lembro muito, eu tenho que ler, não vai dar tempo. E esses aqui são os difusores em cristal,
né? Gente, eu uso muitos cordões. Isso aqui foi um achado. Eu saí procurando, porque eu sou muito disso também. Eu saio procurando demais, com base nas minhas próprias necessidades. Eu sempre uso muito cordão. Eu sempre tô com um colar de pedra e um colar para aromaterapia. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu quero usar um cordão só uma vez na minha vida. Eu tenho esse direito. Então, eu saí buscando. Eu fiquei, não é possível que não exista alguém nesse mundo que faça um buraco na pedra. Eu só preciso de um mini buraco para botar o algodão, sabe? E aí hoje eu tenho. Esse aqui eu uso, claro, né? Porque eu não ia buscar à toa. Esse aqui é o difusor pessoal, que a gente chama de colar aromático, né? Que ele é feito em cristal e aí tem um furinho onde eu coloco o óleo essencial. E aí os óleos essenciais não é a essência, que a minha amiguinha Débora vende, né? Esse aqui é um de laranja doce, mas aí tem outras marcas também. E aí tenho esses aqui em cerâmica. Esse aqui é só um exemplo. Que eles são feitos manualmente por uma mulher maravilhosa. Eu não sei se é em São Paulo. Eu não lembro direito. Não sei se é São Paulo ou Rio. Gente, confundo Rio e São Paulo pencas desde que eu existo. Então, licença. Eles são feitos manuais, assim, o trabalho dela é um trabalho muito, muito lindo. Ela uma vez me explicou como que ela fazia para fazer os moldes e tal. Acho que travou aqui, gente. Aline? Deixa eu ver aqui. Oi, travou um pouquinho. Voltou. E aí, nessa quarentena, a gente teve um boom, né? A minha mãe resolveu fazer os bioabsorventes, né? Eu já uso há algum tempo. Por várias questões, comecei com coletor menstrual, mas aí precisei passar um tempo usando bioabsorvente. E aí ela tinha todos os materiais e resolveu fazer na quarentena. Esses aqui já são os últimos. E aí, também pensando nessa questão da sustentabilidade e também com o cuidado do feminino, né? Porque você se cuida, você tem a oportunidade de ter o seu sangue aqui sem químicos, o que é impossível num absorvente industrializado, né? Eles são cheios de químico, você corre o risco de ter eu esqueci, é choque tóxico, se eu não me engano. E aí eu já tive trombose, né, por causa desses químicos e por várias coisas que tentam empurrar a goela abaixo da gente. E aí, por ter passado por esse processo, eu comecei no coletor menstrual, e aí não é confortável para todo mundo, não é todo mundo que se adapta. Eu amava o coletor até que precisei, né, passar um tempo sem usar. E aí comprei os bioabsorventes e a minha mãe olhou e falou, e assim, isso é uma frase de sempre, assim, a minha mãe sempre olha essas coisas de artesanato e fala, eu sei fazer. E aí esperei ansiosamente até esse momento. Eu tenho todos os testes. Esse tecido aqui, ele é impermeável. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui que não é. E aí ela fez um de teste que o tecido aqui atrás não é impermeável. Esse aqui é um. Esse tecido aqui, ele não é impermeável, ele é uma malha normal. E assim, ela fez, eu uso todos. Eu uso esse aqui não, porque tá novo, mas eu uso todos, inclusive esse com um tecido que não é impermeável, porque eu já uso há tanto tempo que eu já sei os limites, eu já sei qual usar e qual para não vazar, né? Que a gente também não quer fazer as amiguinhas passar vergonha. E aí, além disso, a gente teve a solicitação, a gente também tem muito disso, né? As pessoas vão pedindo pra gente fazer. E aí a gente começou a produzir as máscaras agora para essa pandemia, né? As máscaras para criança e para bebê também. E aí, as de bebê, elas têm um diferencial porque a gente tem bebês em casa, né? E aí os bebês não gostavam desse troço pegando na orelha. E aí a minha mãe teve a brilhantíssima ideia de fazer assim. Na testa? Não. Ela passa para a cabeça. Ela não pega aqui.
Ah, sim, Ela passa como se fosse uma tiarinha. entendi. E aí muito doido, assim, porque isso aqui a gente faz, e aí a gente faz, eu me incluo também, para não pirar e ao mesmo tempo para ajudar as pessoas, né? Então, sim, essa minha amiga, ela foi, a Karine, ela agora tá morando no interior, e a galera sempre pedia muito Ecoped. E assim, eu sou crocheteira, eu trabalhei muito tempo com crochê. E assim, tem uma penca de linhas. Aí eu falei, não vou deixar essas linhas estragarem. E aí comecei a fazer também. Então é muito disso. De fornecedores externos, grande parte são mulheres mesmo, né? Mas, por exemplo, a Escova eu não tenho como garantir que é uma empresa 100% feminina, até porque eu acho que não. Geralmente a parte braçal, a parte mesmo da produção é feminina e a administrativa é masculina, né? Isso é muito doido. E eu já tive outras empresas, já trabalhei com outras coisas antes. E era assim, eu estava ali à frente, eu fazia tudo, mas a parte da finança, a parte da administração, geralmente eram os meus companheiros. Graças a Deus fiquei solteira, eu tive que fazer isso tudo sozinha e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque isso, e depois eu participei por formações no Sebrae, né? E aí isso é um comum, assim, a mulher faz tudo, mas não tem noção de quanto ela ganha, não consegue separar o dinheiro da empresa do dinheiro da família, porque quem toma de conta é o marido ou ninguém toma de conta, né? Ou então é o filho ou é alguém. E aí a gente faz muita troca, assim, nesse sentido entre eu e as minhas amigas, de tipo, cara, eu tô com dificuldade nessa planilha, como é que faz? É, tô com dificuldade de calcular valor, tô com dificuldade disso, e a gente vai trocando. Tive a oportunidade, aqui sou muito grata de participar do Delas, do Sebrae, né? Então, um treinamento, não. E também não é uma formação, mas é um acompanhamento só para empreendedoras mulheres. E aí, assim, grande parte falava isso, né? Ah, quem toma de conta é o meu marido, eu não tenho noção de quanto eu ganho. E, enfim, isso é uma realidade muito forte, infelizmente, mas estamos aqui para provar que é possível sim você tomar de conta de quase tudo sozinha. É difícil pra caramba, né? Principalmente para as mulheres que são mães também, que tem que tomar de conta das várias jornadas de trabalho, né? Mas buscando rede. Sim, e é o massa, e o que eu bato muito na tecla é de que a gente não precisa estar uma ilha sozinho, né? Ah, porque eu sou mulher, eu tenho que tomar de conta da minha empresa sozinha. Não, beleza, você tem que estar à frente de tudo, mas você não está sozinha no mundo. A Ana tá aí, a gente conversa pra caramba, eu e a Maíra, a gente troca, a gente faz uma rede de mulheres mesmo, e a revolução vai ser feminina, gente, não tem pra onde correr. Mulheres unidas vão tomar conta de tudo e a gente já está tomando de conta mesmo, né? E essa troca é muito, muito boa, porque uma consegue demonstrar para a outra como melhorar naquele aspecto. E aí também essa ideia de ter uma equipe vem muito disso. Primeiro vem dessa questão do atendimento não ficar picotado, em que você pode ter uma troca, sabe? Às vezes as pessoas passam por histórias extremamente complicadas, extremamente dolorosas, e aí você tem que contar aquela história para todos os terapeutas que você passa, e isso é muito difícil, sabe? Você fica, ai, não aguento mais contar isso. E aí quando tem uma equipe, você já passa a bola para o outro dizendo, olha, essa pessoa eu acredito que tem essa questão, e vai e atua nesse ponto aqui que eu só quero ter certeza nesse detalhe ou nesse. Vai só para ter certeza. E aí, geralmente, esse trabalho ele acaba sendo mais completo, não de que o outro não vai ser, mas assim, a gente consegue reduzir a exposição, sabe, do cliente. A gente não pode ter paciente. Eu sou uma pessoa que falo, tipo, super natural, assim, se a pessoa sentar do meu lado e diz assim, minha irmã, me conta, eu digo, agora,
Não sei nem quem é você, mas assim, tô aqui contando. Mas não é todo mundo que é assim, sabe? Às vezes você demora anos para contar uma coisa pro terapeuta, e aí o terapeuta, naquele momento, você fala assim, agora sim, vamos em frente, né? Então, é muito disso. O grande, o grande entendimento, assim, é de que estamos todos interligados em vários aspectos, né? Corpo, mente e espírito, eu com o outro, nós somos um, somos nós. E é nessa pegada que a gente atua. Perfeito. E lembrando, pessoal, que os produtos que a Aline mostrou, a grande parte deles, a coisa da floresta, que é a nossa loja, a gente tem disponível. A Aline trabalha conosco, a nossa parceira, não só ela, como né, toda uma rede de mulheres, como ela já falou. A gente tem como parceria, né, essa parte de artesanato, que é a coisa da floresta. Aline, né, a gente já está quase chegando perto do fim da live. Eu queria saber em relação às perspectivas do futuro, né, em relação à terapia flor da mata. Eita, essa pergunta, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, o que que eu vou responder? Mas eu até publiquei um texto agora, né, no perfil, que eu tava muito assim, esse processo da quarentena, ele é muito louco, né? Eu passei por várias questões no meio dessa pandemia, e aí busquei continuar produzindo mesmo para não pirar. Então, antes de mais nada, vamos se agarrar ao que temos e vamos sobreviver a essa pandemia. E aí, conseguindo sobreviver, né, literalmente, assim, passando por cima dessas problemáticas todas, uma das grandes questões que eu visualizo e almejo para o futuro é conseguir fechar essa rede, né, fortalecer cada vez mais essa rede, até a gente ter o espaço físico, que é um objetivo já antigo, e manter esses produtos que são demandados, né? Mas que tem o intuito também da redução de danos. Não adianta eu oferecer um produto que você vai trocar daqui a 2 semanas. A gente tem muito essa pegada da sustentabilidade mesmo. E é isso, sabe? Não tem como você passar por esse processo que estamos passando agora sem pensar nessas questões todas, sabe? E esse já era uma questão que a gente visualiza muito, mas cada vez mais a gente pretende fechar, né? É um objetivo que essas ervas sejam cuidadas por mim mesma, que eu possa plantar e colher, sabe? Mais essa pegada assim de vamos viver do que a natureza dá, mas vamos fazer negócio disso, que a gente fala muito, se não der certo eu vou viver das coisas que a natureza dá, mas assim, a natureza dá muita coisa e você tem que cuidar, né? Não adianta só botar a mochila nas costas e acreditar que a natureza vai te dar, assim, a torta direito. É a questão Então, da preservação, né? Muito também do tema sim, também dos seus produtos, de ser produtos sustentáveis, que como você falou, então não adianta ela fazer um produto e toda a rede fazer e durar 3 semanas. Se o intuito do sustentável é justamente a gente lidar com materiais que sejam biodegradáveis e que a gente também consiga reduzir o custo, né, também da matéria-prima, que seja algo sim, sim. acessível, né, a todos. Sim, sim. Isso é uma preocupação assim que eu tenho também. Muitas coisas são oferecidas aqui de qualquer jeito, num valor super caro, com uma durabilidade super baixa, sabe? Isso me incomoda demais, assim. Por exemplo, esses difusores tem uns que são oferecidos que eu olho assim, gente, como é que a pessoa tá vendendo isso, sabe? E é de uma responsabilidade muito grande. Esses produtos, nossa, a gente tem um ano, mas assim, tem várias coisas, mas a gente está aí há um ano, sabe? Quando a gente começou, só tinha os sabonetes sólidos, o shampoo sólido nem tinha, o desodorante e umas coisas em crochê, sabe? Era isso que a gente tinha para oferecer. Então, a nossa empresa, isso eu me orgulho muito, ela começou com um teste, vamos ver o que dá. Eu tenho esse dinheiro, você tem esse dinheiro, juntou todo mundo, compramos as garrafas de cachaça e vamos fazer banho. E deu super certo. Então, eu pessoalmente tenho uma dificuldade enorme com planejamento.
E aí, quando deu certo, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida agora? E aí, Deu essa certo, né? pergunta de tipo, e aí agora, sabe? Aí,